Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho trazer aqui para vocês um texto que eu separei do Santo Inácio de Loyola e eu vou contrapor isso aos dias de hoje. Então acompanhe comigo aqui, eu acho que vai ser de bom proveito para todo mundo, né? E se você tiver alguma coisa adicional, algum comentário, coloque aí. Eu agradeço muito. Se quiser curtir o vídeo também, eu fico muito agradecido, tá? Bom, de acordo com Santo Inácio de Loyola, nós temos o seguinte: o homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem e para que o ajudem a alcançar o fim para que foi criado. De onde se segue que o homem deve usá-las para que o ajudem a atingir seu fim e também livrar-se delas conforme o impeçam. Por isso é necessário nos tornar indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo o que é concedido ao nosso livre-arbítrio, e não lhe será proibido, de tal maneira que não queiramos, de nossa parte, mais saúde que enfermidade, mais riqueza que pobreza, mais honra que desonra, vida mais longa que curta, e assim por diante, em tudo ou mais, somente desejando e escolhendo o que mais nos conduz ao fim para que somos criados. Esse é um texto do Santo Inácio de Loyola, e lido nos dias de hoje, com a cabeça que as pessoas têm hoje, ele parece uma loucura completa. Né? Como assim a pessoa não vai mais querer honra que desonra? Não vai querer mais saúde que enfermidade? Isso nos nossos dias atuais ele parece totalmente descabido. Mas vindo de uma pessoa de altíssima santidade como o Santo Inácio de Loyola, um santo que viveu há muitos séculos atrás e que hoje ele é doutor da igreja, a gente tem muito a aprender com o que nos foi deixado, né? E aqui está um exemplo do que o ser humano buscava antigamente e o que é hoje, né? Então eu venho tentar aqui fazer uma reflexão com vocês acerca de como que a gente chegou no estado que a gente está hoje. Então acompanhe comigo aqui e eu acho que você vai gostar. O surgimento do iluminismo no mundo rejeitou as verdades de fé e as revelações vindas da Igreja Católica, categorizando a fé como uma forma de superstição e propondo um combate à verdade revelada, tornando o homem o centro de tudo. Além disso, o iluminismo toma a religião como um potencial instrumento político e apenas isso, como ele for utilizado durante um tempo no Império Romano com o paganismo. As premissas iluministas criam uma oposição entre o conhecimento e a verdade revelada. E aqui é que está a primeira distorção, que ela é falsa, né? E a introdução dessa cultura em nossa sociedade tornou até mesmo católicos praticantes em pessoas com um pé no iluminismo e outro na verdade revelada. Não percebemos, mas os ideais modernistas, relativistas, iluministas e revolucionários estão presentes em nosso intelecto nos dias de hoje, e tudo se agrava a partir do momento em que sequer percebemos isso. Como exemplo, posso citar como você acomoda em sua cabeça a teoria evolucionista do homem e a verdade revelada do homem decaído a partir de Adão e Eva. Então esse exemplo aqui ele é muito simples e ele já cria um conflito na sua cabeça já agora, já logo de cara. Um outro exemplo é observarmos a formatação do ser utilitarista na sociedade, onde se observa que em qualquer jornal em que se entrevista alguém na rua, é divulgado o nome da pessoa e a profissão dela. E isso, de certa forma, vai martelando ainda mais em nossas cabeças uma estrutura de mérito e importância associada com a utilidade profissional das pessoas, levando o nosso julgamento acerca disso e indiretamente incorporando o utilitarismo dia após dia. Então, tudo que está na sociedade hoje, ela está formatada a isso. A cultura do você sabe com quem você está falando, ou a cultura do eu posso mais, ela vem muito do utilitarismo prático que a gente vem desenvolvendo dia após dia. E a cada dia nós cumprimos com o nosso dever de bons cidadãos, consumindo cada vez mais e mais, nos enchendo de coisas inúteis desejadas pelo ego e nos entregando a um mar de materialismo sem fim. Esse é o nosso mundo, bem aquele que nos venderam, mas apenas esqueceram de avisar que essa felicidade passageira logo se transformará em uma nova angústia trazida pelo próximo desejo, e que somente cessará quando você dançar essa dança novamente, até o dia em que irá acertar as contas com seu Criador, mas aí já poderá ser tarde demais.
A chave para entendermos isso está no fato de que tais formas de pensamento que foram induzidas em nossa sociedade não são um fim, mas um meio que nos leva a negar a verdade apostólica, resultando na implementação de um novo sistema, sendo este com a mão da serpente por trás. É o sistema do anjo caído. E o que está hoje permeando todo o nosso cognitivo, toda a nossa percepção em toda a sociedade, ele realmente é um sistema que ele expulsou Cristo das nossas vidas e do nosso cotidiano. A pessoa fala, não tenho mais tempo de ir na igreja, mas ela tem tempo de ir na academia, ela tem tempo de fazer um monte de futilidades hoje em dia, em que ela substituiu a vida em Deus por uma vida prática e uma vida pagã, uma vida vazia, uma vida material, uma vida em que ela está em torno dela mesma e do próprio ego. Esse pensamento está enraizado nas escolas, no cotidiano, na mídia e internet, além de reinar como absoluto no entendimento coletivo de nossos tempos. E cedendo às pressões para que não sejamos verdadeiramente católicos, cedemos em muito dentro de nossas almas às deformidades do mundo também. Então, conforme você vai tentando conciliar as verdades que são apostólicas e que elas foram muito reveladas pelos santos da Igreja, com o mundo atual, você vai criando um ser deformado dentro de si para que consiga conciliar uma vida prática e mundana com uma vida voltada para Deus. Trazendo essa desestrutura do catolicismo e de tudo que é artigo de fé, que culmina nos dias de hoje, até mesmo em uma apostasia dentro da própria igreja, a gente pode traçar uma linha do tempo, que ela começa lá na Reforma Protestante, no século XVI, e depois ela passa pela Revolução Francesa, no final do século XVIII, né, em que primeiro você teve uma revolta contra a igreja, depois você teve uma revolta contra a fé mesmo, contra o que é uma aceitação de Deus, né? E depois você teve a Revolução Comunista, já no século XX, em que ela entra muito forte em um combate ativo contra Deus. E hoje em dia o que a gente está presenciando é uma revolução nova era, em que você tenta espiritualizar as pessoas para tudo o que é errado, né? Você tem o homem-deus, o homem que ele serve à Mãe Terra, né? É o novo homem, né? E é uma adoração ao maligno, né? A adoração a culturas pagãs, a adoração mesmo a elementos de bruxaria, até mesmo que estão voltados em desenhos de criança, em filmes infantis, né, em que você tem o bruxo, a caveirinha mágica. Eu posso citar o Harry Potter, né, como exemplo, em que você vai introduzindo a criança a uma aceitação a uma cultura de magia e de bruxaria, né? Então, a partir do momento que você parte de uma coisa que ela parece ser bem inocente e vai aculturando uma pessoa em torno disso, então fica muito mais fácil, ela fica muito mais amaciada para quando você chega numa idade mais adulta, você insere ideologias nela, você insere o combate à fé cristã, né? E você torna essa pessoa uma inimiga de Deus. Você já alimentou essa pessoa com tantas coisas contra a nossa submissão a Deus, a nossa submissão à vontade de Deus, que você criou nela uma devoção a si mesma, né? Se você via já nas últimas décadas uma adoção muito grande a essa cultura esotérica, em que as pessoas elas estão voltadas para si mesmas, hoje em dia isso já não basta. Elas estão lutando contra a entrega do homem a Deus. Hoje a sociedade tornou o homem como o centro de tudo, é o homem-deus. E vendo por olhos espirituais, a gente enxerga que o mundo, na verdade, se tornou uma cloaca de demônios, que agem livremente e possuem acesso a qualquer um, sem grandes impedimentos. Enquanto todos se embebedam do materialismo, o culto ao dinheiro e ao poder, aos prazeres e ao ego, cada vez mais nos afundamos em direção ao inferno. E é o que a gente tem hoje, né? Um mundo que ele é totalmente indiferente, é um mundo que as pessoas estão voltadas a si mesmas, é um mundo em que você observa na cultura, essa cultura modernista que está impregnada nos dias de hoje, uma valorização de artes que elas são horríveis, elas são totalmente desconstrutivistas em relação à valorização do homem, e as pessoas elas estão se adorando. É só você entrar no Instagram que você vai ver.
O culto ao próprio homem, a pessoa ela adorando a si própria, ela adorando se exibir para os outros, né? Então é muito simples você ver o que a gente está vivendo nos dias de hoje. E a tendência é isso, é piorar nos próximos anos, né? E a pergunta que eu te faço é, vendo o mundo como ele está caminhando hoje, você consegue imaginar o mundo em 2050? Como ele vai ser? Né? Fica uma reflexão aí para a gente pensar, né? Mas, enquanto sociedade, a gente já está dentro de um processo que ele é irreversível. Isso foi muito notado pelo Papa Bento XVI. O Pio X também falou alguma coisa sobre isso. Mas hoje o que a gente pode fazer é olhar para nós mesmos e para o próximo que está ao nosso lado. Né? Isso a gente consegue agir. Né? E como que a gente consegue sair desse buraco que a gente está enfiado hoje? A saída disso se dá de indivíduo em indivíduo. O ponto alto aqui é nos esvaziarmos de nós mesmos, de nossos desejos, de nosso ego, nossas vaidades, soberba, orgulho e caprichos, para nos preenchermos de Deus e nos oferecermos de forma submissa à sua vontade. Somente assim podemos suportar as humilhações e rejeitar as ideias modernistas em nosso cotidiano, entregando-nos a verdade que está esperando por nós, chamada Jesus Cristo. A gente tem que parar de reclamar das coisas, a gente tem que se voltar para Deus e a gente tem que aceitar também as penitências que são passivas para a gente. Né? Se as penitências ativas elas são rejeitadas pela gente hoje, que pelo menos as passivas elas sejam aceitas por nós e que a gente entregue isso para Deus. Né? O que é uma penitência ativa? É você praticar o jejum, é você ficar com 15 minutos de sede a mais, para você pegar esse sofrimento e entregar por amor a Deus, pela conversão dos pecadores, em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Né? E as penitências passivas, elas vêm desde você fazer um ato que ele é desagradável, mas que vai ajudar alguém, né? Vendo Cristo também existindo nessa pessoa, vendo a Santíssima Trindade nessa pessoa, ou então fazendo esse mesmo ato de entrega a Deus através de um sofrimento que veio até você. Então, se você precisou fazer um esforço por um acaso e esse esforço ele foi desagradável para você, você também consegue transformar esse esforço em penitência. Então, a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que aceitar isso, incorporar isso em nossa vida. Não conseguimos fazer isso somente através de nossos esforços, mas através da ação do Espírito Santo em nós. Para isso, o terço diário, a busca por livros dos doutores da Igreja, como Santo Inácio de Loyola, que eu expus aqui para vocês, a adoração, confissão, missas e comunhão nos permitirão enfrentar esse rio de blasfêmias que é vomitado em nós diariamente e nos colocar em um caminho de conversão que deve ser buscado todos os dias. E as nossas inclinações pecaminosas existem em nós por conta de nossa mácula herdada do pecado original, onde o homem quis ser como Deus e provavelmente iria querer se colocar no lugar dele. E nossas deformidades do Espírito constantemente nos levam ao erro, mas a entrega ao Espírito Santo nos trará forças para permanecermos em Cristo. Então essa luta ela é diária, ela é constante. As nossas inclinações às comodidades, as nossas inclinações à indiferença, as nossas inclinações a tudo que é material e carnal, ela é diária. Né? E o nosso combate para a gente permanecer em Deus, ele tem que ser diário também. É uma luta, até o dia que a gente for embora dessa terra. A busca pela santificação passa por um exame de consciência sobre nós mesmos e sobre o mundo e seus valores. Como o mundo quer te colocar debaixo dos seus pés com a cara no chão, escravo de um sistema de consumo desenfreado de coisas inúteis e adepto de seus valores materiais e anticristãos. A luta pela libertação será dura, mas após muitas quedas, olhará para trás e verá que tudo valeu a pena. Afinal, fomos feitos para contemplar a verdade por toda uma eternidade, traduzida em amor puro a Deus e a tudo que vem dele. Fora disso, temos a mentira, traduzida em ego, soberba, vaidades, inclinações ao pecado e o mal em si. E que a Santíssima Trindade ilumine nossos corações para que voltemos a eles da forma mais pura e sincera possível, sabendo que nada somos e que Deus é tudo, e que viva Cristo Rei.